antes do Olimpo, antes do Olimpo, antes de Zeus, antes de qualquer deus que conhecemos. Havia o vazio, não o vazio como ausência absoluta, mas como potencial. Um abismo primordial onde não existia céu separado da terra, nem mar delimitado por margens. Tudo era indistinto. Tudo era possibilidade. Desse vazio emergiu a primeira forma estruturada da existência, a Terra. Não como planeta esférico girando no espaço, mas como entidade viva, consciência primordial, base de toda a criação. Ela era sólida, fértil, vasta. E dela nasceu o céu. O céu não era apenas atmosfera, era presença, era força que cobria e envolvia a terra. Juntos, terra e céu formaram a primeira união cósmica. Da união dessas duas forças nasceram os primeiros seres poderosos, os titãs, gigantes de energia primordial, entidades que representavam aspectos fundamentais da existência: tempo, memória, luz, oceano, escuridão. Mas antes mesmo dos titãs, nasceram outros filhos, criaturas imensas, poderosas, de formas assustadoras. Seres com múltiplos braços, seres com força descomunal, forças brutas da natureza ainda não domadas. O céu, ao olhar para esses filhos, sentiu medo, temeu sua força, temeu perder o controle. E, tomado por esse temor, decidiu aprisioná-los. Enterrou-os nas profundezas da terra. Imaginemos a cena. Seres colossais, recém-nascidos, sendo empurrados para cavernas profundas. O peso do próprio céu pressionando-os contra a terra. A escuridão absoluta, o confinamento eterno. A terra sentiu dor, não apenas dor física, mas dor materna. Ela carregava dentro de si os filhos aprisionados. O desequilíbrio havia começado. Entre os titãs, um deles observava tudo em silêncio. Cronos. Ele não era o mais forte, não era o mais sábio, mas era ambicioso. E a ambição, quando combinada com ressentimento, torna-se força revolucionária. A terra procurou seus filhos e pediu ajuda. Queria libertar os aprisionados. Queria quebrar o domínio do céu. Mas apenas um teve coragem de responder: Cronos. Armado com uma lâmina forjada pela própria terra, ele aguardou o momento certo. E quando o céu desceu para envolver novamente a terra, Cronos atacou. O golpe foi decisivo. O domínio do céu foi rompido. O universo mudou. Cronos assumiu o poder. Os titãs passaram a governar. A primeira grande revolução cósmica havia acontecido. Mas revoluções raramente encerram conflitos. Elas apenas iniciam novos ciclos, porque o poder que nasce da traição costuma carregar consigo o medo, e o medo gera algo inevitável: paranoia. Cronos havia tomado o poder do próprio pai, e sabia que poderia sofrer o mesmo destino. Foi então que surgiu a profecia. Uma profecia simples e devastadora. Um de seus filhos faria com ele o que ele fez com seu pai. A partir desse momento, o universo entrou em estado de tensão, porque o medo do futuro começava a moldar o presente. E quando um governante governa movido pelo medo, o desastre é apenas questão de tempo. Cronos, o rei que temeu o próprio futuro. Cronos havia vencido. O céu estava separado da terra. Os titãs dominavam a existência. A antiga ordem havia sido quebrada. Mas o poder conquistado pelo medo carrega uma semente inevitável: a insegurança. Cronos sabia como havia chegado ao trono. Sabia que derrubara o próprio pai. Sabia que o universo havia mudado através de traição. E foi então que a profecia surgiu como sombra constante sobre seu reinado. Assim como ele destronara o céu, um de seus próprios filhos o destronaria. Não era um aviso distante. Era destino inevitável. Na mentalidade grega, profecias não são previsões incertas. São engrenagens do cosmos. E Cronos, o titã que representava o tempo, passou a viver sob o peso do futuro. Quando sua companheira começou a gerar filhos, o medo tomou forma concreta. O primeiro nasceu.
Cronos o tomou nos braços. E, em um gesto que ecoaria por milênios, o devorou. Não por fome, não por crueldade gratuita, mas por desespero. A lógica era simples e aterradora. Se o filho não viver, não poderá destroná-lo. Um a um, os filhos nasceram. Um a um, foram engolidos. Cada nascimento tornava-se funeral silencioso. Cada choro de recém-nascido tornava-se eco dentro do próprio corpo do pai. A imagem é brutal. O governante supremo do universo consumindo a própria descendência para evitar o destino. Mas aqui a mitologia revela algo profundamente humano: o medo de perder o poder, o medo de ser substituído, o medo do tempo. Cronos representava o tempo, e ainda assim temia o avanço inevitável do futuro. Essa contradição é central. O tempo não pode ser parado, não pode ser devorado, não pode ser aprisionado. Mas Cronos acreditava que poderia quebrar a engrenagem do destino com força bruta. A companheira de Cronos, mãe dessas crianças, assistia à destruição silenciosa de seus próprios filhos. A cada nascimento, a esperança se misturava ao terror, até que chegou o momento decisivo. Ela não permitiria que o próximo fosse devorado. Quando o último filho nasceu, ela o escondeu. Em seu lugar, entregou a Cronos uma pedra envolta em tecido. O titã, cego pelo medo, não percebeu. Engoliu a pedra, e assim, sem saber, preservou o próprio fim. Enquanto Cronos acreditava ter vencido o destino, o verdadeiro herdeiro crescia longe de seus olhos, escondido, protegido, preparando-se. O universo entrava em fase de transição, porque toda tirania baseada no medo cria a própria queda. E o filho poupado não era apenas mais um. Era o catalisador da maior guerra que os deuses já enfrentariam. Mas antes da guerra vem o crescimento. Antes da batalha vem a formação do adversário. E o jovem que crescia escondido não era apenas sobrevivente, era o início de uma nova era. Zeus, o filho escondido que desafiaria o tempo. Enquanto Cronos governava com medo e paranoia, acreditando ter eliminado qualquer ameaça ao seu trono, longe dali, algo crescia. Em uma caverna isolada, escondida entre montanhas e envolta por silêncio, o último filho sobrevivente estava sendo criado. Não como príncipe declarado, não como herdeiro reconhecido, mas como segredo. Zeus não cresceu em palácios, cresceu na clandestinidade. Desde o início, sua existência era um ato de resistência. Enquanto seus irmãos estavam aprisionados dentro do próprio pai, Zeus respirava livremente. Aprendia, observava, crescia. Na mitologia grega, os deuses não são apenas poder bruto. Eles representam forças da natureza e aspectos da existência. Zeus carregava dentro de si algo diferente dos titãs. Os titãs eram força primordial. Zeus era liderança, era estratégia, era visão. Enquanto Cronos representava o medo do futuro, Zeus representava o avanço inevitável do tempo. À medida que amadurecia, a verdade lhe foi revelada. Seus irmãos estavam vivos, mas presos, aprisionados dentro daquele que temia o destino. Zeus compreendeu que não poderia simplesmente atacar com força bruta. Cronos era poderoso, mais antigo, mais experiente. O confronto exigiria inteligência, e assim começou o plano. Zeus aproximou-se do pai disfarçado, ganhou sua confiança, esperou o momento certo, e então ofereceu-lhe algo que parecia inofensivo, uma mistura preparada para fazê-lo vomitar. Cronos, confiante em sua própria supremacia, aceitou. O efeito foi imediato. Primeiro a pedra que havia engolido no lugar do filho, depois, um a um, os filhos que acreditava ter eliminado. Eles não estavam mortos, estavam preservados dentro do tempo. A cena é simbólica. O passado sendo devolvido ao presente, o futuro retornando à vida. Zeus não estava mais sozinho. Seus irmãos estavam livres, e com eles o equilíbrio começava a mudar. Mas libertar os irmãos não era suficiente. Os titãs ainda dominavam.
Cronos ainda era rei, e o conflito era inevitável. Foi então que Zeus buscou aliados inesperados, criaturas que haviam sido aprisionadas no início de tudo, forças antigas, rejeitadas por serem poderosas demais, seres com múltiplos braços, gigantes com força descomunal, entidades que representavam a brutalidade primitiva do cosmos. Zeus libertou aqueles que o céu havia enterrado no passado. E ao fazer isso, cometeu o mesmo gesto revolucionário que havia iniciado o primeiro conflito cósmico. A diferença era clara. Cronos governava para manter o poder. Zeus preparava-se para reconstruir a ordem. O universo estava prestes a entrar em guerra. Não uma guerra comum, mas uma guerra entre gerações, entre passado e futuro, entre o tempo que tenta se preservar e o tempo que avança inevitavelmente. A batalha que se aproximava não era apenas disputa de trono, era a redefinição do cosmos. E quando deuses entram em guerra, o próprio universo treme. A titanomaquia, a primeira guerra dos deuses. Quando Zeus libertou seus irmãos e reuniu aliados antigos, o universo entrou em estado de ruptura. Não havia mais espaço para negociação. Não havia mais espaço para coexistência. De um lado estavam os titãs, forças primordiais, antigas, ligadas à estrutura bruta do mundo. Do outro estavam os novos deuses, jovens, estratégicos, ambiciosos, determinados a instaurar uma nova ordem. O conflito que se iniciou não foi breve, não foi uma batalha isolada, foi uma guerra que atravessou anos. Algumas tradições falam de 10 anos de combate incessante, 10 anos em que o céu foi rasgado por trovões, em que montanhas foram lançadas como projéteis, em que mares se agitaram com violência jamais vista. O próprio tecido do universo parecia vibrar sob o impacto dos confrontos. Os titãs lutavam com força ancestral. Cronos liderava com experiência e brutalidade. Cada golpe era como terremoto, cada passo fazia a terra tremer. Mas Zeus não estava sozinho. Ao libertar os gigantes aprisionados no início da criação, ele havia conquistado aliados formidáveis, seres com 100 braços, seres capazes de lançar múltiplos ataques simultaneamente. Forças que representavam a energia pura da natureza. E mais do que isso, Zeus recebeu armas que mudariam o equilíbrio da guerra, o raio, o trovão, o relâmpago, armas não apenas físicas, mas simbólicas. O raio representava a autoridade suprema, representava decisão, representava poder concentrado. Enquanto os titãs utilizavam força bruta, Zeus introduzia estratégia. A guerra tornou-se mais do que confronto físico, era confronto de eras. Os titãs eram o passado que se recusava a ceder. Zeus representava o futuro inevitável. Cada batalha aproximava o universo de um novo equilíbrio. Montanhas eram arrancadas e arremessadas. Vulcões explodiam. O céu tornava-se campo de guerra. E por trás de toda a violência, havia algo maior acontecendo. A transição do poder primordial para o poder organizado. O cosmos deixava de ser domínio exclusivo de forças brutas. Passava a ser governado por hierarquia estruturada, por liderança central, por divisão de responsabilidades. Após anos de conflito, o desfecho tornou-se inevitável. Os titãs começaram a cair, um a um. Cronos, o tempo que tentava parar o próprio destino, foi derrotado. O trono mudou de mãos. Mas a vitória não significava aniquilação total. Zeus compreendia algo que Cronos não compreendeu. O passado não pode ser destruído, pode ser contido. Os titãs derrotados foram aprisionados nas profundezas, em uma região abaixo da terra conhecida como Tártaro. Não mortos, mas confinados. O passado estava agora sob controle do presente, e com isso, o universo entrou em nova fase. Mas a guerra havia mudado algo para sempre. Ela ensinou que o poder não é permanente, que toda ordem pode ser desafiada,
que toda geração pode ser substituída. A titanomaquia não foi apenas uma batalha, foi a primeira grande revolução cósmica completa. E toda revolução deixa marcas, mas a história ainda não terminou, porque vencer uma guerra é apenas o início. Agora Zeus precisava governar, e governar exige mais do que força, exige equilíbrio, exige divisão, exige estrutura. A nova ordem estava prestes a nascer. A nova ordem, o nascimento do Olimpo. Com a derrota dos titãs e o aprisionamento das antigas forças no Tártaro, o universo não retornou ao silêncio. Ele respirou. Mas respirar não é o mesmo que estar organizado. Zeus havia vencido, mas vencer não é o mesmo que governar. O caos primordial fora contido. O medo paranoico de Cronos havia sido superado. A geração dos titãs estava confinada nas profundezas. Agora começava algo completamente novo. A Era dos Olimpianos. Pela primeira vez, o cosmos não seria governado apenas por força bruta ou medo do destino. Seria governado por divisão de poderes, por hierarquia, por funções bem definidas. Zeus não assumiu o controle absoluto de tudo. Ele compreendeu algo essencial. O poder compartilhado é mais estável do que o poder concentrado. O universo foi dividido. O céu tornou-se domínio de Zeus. O mar foi confiado a seu irmão. O mundo subterrâneo passou a ser governado por outro. A terra, o espaço intermediário, tornou-se território comum. Essa divisão não era apenas política, era simbólica. Ela representava organização, representava o nascimento da estrutura. Os titãs representavam forças primárias e indivisíveis. Os olimpianos representavam especialização, funções, responsabilidades. A guerra havia sido o parto de um novo modelo de universo. Mas a vitória não apagou o passado. Os titãs continuavam existindo, confinados nas profundezas. Isso é fundamental. A mitologia grega nunca afirma que o passado foi destruído. Ele foi contido. Isso revela algo profundamente humano. Nossos impulsos primitivos não desaparecem. Eles são controlados. Nosso medo do futuro não é eliminado. Ele é administrado. A titanomaquia é a representação simbólica do amadurecimento, da transição do caos juvenil para a organização adulta. Mas o Olimpo não nasceu perfeito. A nova ordem trouxe novos conflitos, novas disputas, novas histórias. Porque equilíbrio não é estado permanente, é processo contínuo. Zeus tornou-se soberano, mas precisaria enfrentar gigantes, monstros, rebeliões. O poder nunca é definitivo. Ele exige vigilância constante. E aqui está o ponto central dessa narrativa. A Guerra dos Titãs não foi apenas luta por trono. Foi conflito entre gerações, entre passado e futuro, entre o medo de perder o poder e a inevitabilidade da mudança. Cronos tentou devorar o tempo. Zeus libertou o tempo. A velha ordem tentou impedir o destino. A nova ordem aceitou a transição. E talvez seja por isso que essa história atravessou milênios. Porque ela fala de algo universal. Toda geração enfrenta a anterior. Todo sistema é substituído. Toda ordem nasce de conflito. A titanomaquia é o mito da mudança inevitável. E enquanto houver poder, haverá medo. Enquanto houver medo, haverá tentativa de controle. E enquanto houver controle excessivo, surgirá resistência. Zeus não venceu apenas uma guerra. Ele inaugurou uma era. Mas a mitologia nos ensina que nenhuma era é eterna. E assim como Cronos caiu, um dia o Olimpo também seria desafiado. Mas essa é outra história. O significado da Guerra dos Titãs, tempo, poder e a inevitabilidade da mudança. A titanomaquia não é apenas uma guerra mitológica. Ela é um mapa simbólico da condição humana. Quando observamos essa história com atenção, percebemos que ela não fala apenas de deuses gigantes lançando montanhas
uns contra os outros. Ela fala do tempo. Cronos não é apenas um personagem. Ele representa o tempo que tenta se preservar, o tempo que teme ser substituído, o tempo que devora o futuro para continuar existindo. Quando ele engole seus próprios filhos, não está apenas tentando impedir uma profecia, está tentando interromper a transição natural das gerações, está tentando congelar a realidade. Mas o tempo não pode ser parado, e é aqui que Zeus entra como símbolo oposto. Zeus representa a nova geração, a força que aceita a mudança, a energia que confronta a estagnação, a inevitabilidade do futuro. Toda a sociedade passa por sua própria titanomaquia. Uma geração constrói estruturas, a próxima questiona, a anterior tenta manter controle, a seguinte busca transformação. Essa tensão é eterna. Pais e filhos, governantes e herdeiros, sistemas antigos e ideias novas. A Guerra dos Titãs é a dramatização mitológica desse conflito universal, e há algo ainda mais profundo. Zeus só vence quando liberta forças que haviam sido reprimidas. Ele não derrota Cronos sozinho. Ele solta aquilo que estava aprisionado desde o início da criação. Isso sugere uma verdade simbólica poderosa. A mudança só acontece quando enfrentamos e libertamos aquilo que foi suprimido. A guerra cósmica também representa o nascimento da estrutura social organizada. Os titãs governavam como forças indivisíveis. Os olimpianos governam com funções específicas. O mundo deixa de ser apenas força. Passa a ser ordem. Mas ordem não significa perfeição, significa sistema. A titanomaquia marca o momento em que o universo deixa de ser apenas potência e passa a ser governança. Isso reflete o próprio desenvolvimento humano, do instinto bruto para a civilização organizada, da força primitiva para leis e divisões de poder. Mas há um detalhe essencial que nunca devemos ignorar. Os titãs não são destruídos, são confinados. O passado nunca desaparece. Ele permanece sob a superfície. Assim como impulsos primitivos continuam existindo dentro de nós, assim como estruturas antigas continuam influenciando o presente. A mitologia grega compreendia algo que muitas culturas também entenderam. A mudança é inevitável. O poder não é permanente. O medo do futuro gera tirania, e toda tirania gera resistência. Cronos tentou impedir o destino, Zeus aceitou o conflito. E ao aceitar o conflito, permitiu a evolução. Talvez seja por isso que essa história atravessou mais de 2 milênios. Porque ela não fala apenas do passado mítico, ela fala do presente, fala de sistemas que resistem à mudança, fala de líderes que temem substituição, fala de jovens que desafiam estruturas antigas. A Guerra dos Titãs é a narrativa da transição. E toda transição é violenta, mas necessária. O Olimpo nasce da guerra, a ordem nasce do confronto, o futuro nasce da coragem de enfrentar o passado. E talvez essa seja a maior lição do mito. Nenhuma era é definitiva, nenhum poder é eterno. E o tempo, ironicamente, sempre vence aquele que tenta controlá-lo. Cronos, o tempo, tentou parar o tempo, mas foi o próprio tempo que o superou. E enquanto houver humanidade, essa história continuará sendo contada, porque no fundo todos nós enfrentamos nossa própria titanomaquia.